Jesus diz o seguinte, né? O título aqui na minha Bíblia está Jesus, o pastor verdadeiro. E a Bíblia está dizendo assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Então, o pastor do rebanho entra pela porta. Tranquilo até agora. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, e quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus ele já começa fazendo uma comparação sobre o pastor das ovelhas, ele entra pela porta do curral, né? Já o que não é o pastor, o ladrão, ele pula por alguma parte da cerca. E aí o texto continua, ninguém entendeu e Jesus continuou então falando. Versículo 7, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então no texto primeiro Jesus começa dizendo que ele é a porta. Olha só, ele diz, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. E aí continua dizendo assim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão, aí é o versículo 10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a vida completa, né? Tenham vida e vida em abundância. E aí no versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui a gente conseguiu entender que Jesus ele se compara à porta primeiro, por onde as ovelhas passam. É por isso que a Bíblia diz que ele é o único caminho, né, que nos leva até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se compara sendo a porta. E agora ele se compara também no versículo 11 sendo o bom pastor. Ao mesmo tempo que ele é a porta por onde as ovelhas passam, ele é o bom pastor, ou seja, aquele que conduz as ovelhas pela porta. Porém, agora a gente encontra o versículo 10 falando que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Logo, a gente atribui esse título de ladrão a Satanás, porque Satanás verdadeiramente ele tem essas atitudes. Ele mata, ele é homicida, ele é ladrão, ele rouba, como eu disse aqui, pode roubar planos, pode roubar a vida das pessoas, a felicidade, a alegria, né? E ele também é um destruidor, a gente sabe disso. Satanás destrói muitas coisas, tudo que ele toca, tudo aquilo que envolve Satanás no meio à destruição. Porém, o versículo 12 é que vai nos mostrar quem é o ladrão dessa passagem. E por incrível que pareça, talvez você já tenha na sua mente, esse aí é Satanás mesmo, essas atribuições aí se encaixam a ele. Mas Jesus não estava se referindo a Satanás quando disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, a quem ele estava se referindo? Vamos entender aqui e vamos encontrar onde Satanás se encaixa dentro dessa passagem. Olha o texto que diz, o versículo 12. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge. Em outras traduções, a palavra empregado vai ser trocada por mercenário. E aí ele continua dizendo assim, então o lobo ataca a ovelha e as espalha. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então, onde está Satanás nessa passagem? É simples a gente encontrar Satanás. A Bíblia está dizendo, por isso, quando vê o lobo chegando, o mercenário foge e deixa as ovelhas em apuros. Então, Satanás, nessa passagem aqui, ele se enquadra no lugar do lobo. Jesus se coloca como sendo o bom pastor, o caminho por onde as ovelhas passam, e Satanás, aqui nesse ponto da história, é o lobo. Então, quem é o ladrão lá de João, capítulo 10, versículo 10? O ladrão da passagem está dizendo aqui, é esse que aqui nessa tradução minha está como um empregado, mas se buscarmos em uma outra tradução, como a do Mário aqui, por exemplo, a Almeida, a versão Almeida vai estar dizendo o mercenário.
Então, quando Jesus diz ali que esse mercenário, quando ele vê o lobo chegando para atacar a ovelha, ele foge, Jesus estava se referindo ali àquele pastor que verdadeiramente não é um bom pastor por suas ovelhas, mas aquele que só está com a ovelha, só está com aquela, né, Jesus compara-nos a ovelhas, então é aquele pastor que só cuida da ovelha enquanto ela tem algo para proporcionar a ele. Quando vem o perigo, esse pastor foge e deixa a ovelha em apuros. Nas mãos de quem? Na mão do lobo. Logo, o lobo é Satanás. As ovelhas, nessa analogia, elas são comparadas a nós somos comparados a ovelhas. Jesus é comparado ao pastor que cuida de cada um de nós. Satanás é comparado a esse lobo. E esse mercenário, esse que está lá só por dinheiro, é exatamente isso. São aqueles pastores que só fazem a obra por dinheiro. São aqueles pastores que não cuidam verdadeiramente das ovelhas de Cristo. São aqueles que, quando vem um ataque espiritual maligno sobre a vida das pessoas, sobre a vida das pessoas que eles pastoreiam, das ovelhas que estão debaixo dos cuidados deles, esses pastores simplesmente as deixam, né, à mercê de Satanás, à mercê do lobo. Então, na passagem de João 10, versículo 10, o mercenário é aquele, né, Jesus estava, de certa forma, nessa passagem aqui, atacando os fariseus e os mestres da lei. Tanto que, mais para frente, eles ficam furiosos com Cristo, eles tentam apedrejar Jesus, porque eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eram aqueles homens que se diziam cuidar das pessoas, mas quando as pessoas estavam bem, para eles estavam bem também. Quando as pessoas caíam, quando elas cometiam um erro, caíam no pecado, ou seja, quando o lobo, Satanás, investia contra a vida delas, e elas por algum motivo tropeçavam, caíam, quem sabe em pecado, em uma fraqueza espiritual, esses mestres da lei, esses fariseus, já as excluíam de tudo, já queriam matá-las, já queriam desfazer-se delas, coisa que Jesus abomina, né? Ele diz que o bom pastor, esse dá vida pela ovelha. Trazendo isso para o lado espiritual, eu vejo que o bom pastor é aquele que está com você, aquele pastor que cuida de você, aquela pessoa que te abençoa, quando você está tudo muito bem ou quando tudo está muito mal. Né? Tem muitas pessoas que, enquanto elas estão, né, abençoando a igreja, enquanto elas estão com saúde, enquanto elas estão dizimando, ofertando, elas são uma bênção e o pastor cuida. Mas quando essas pessoas, quem sabe, caem em algum pecado, ou essas pessoas mudam de vida, né, para pior, infelizmente, né, muitos pastores as deixam, né, e não estão ali para poder resgatá-las e, quem sabe, dar vida por elas, como Cristo, que é o Supremo Pastor, nos deu o exemplo. Então, o que você acha, Mário, desse texto aí? Você também tem essa visão? Você lendo essa passagem, você entendeu dessa forma também? Sim, e se a gente pegar quando Jesus fala sobre os dois principais mandamentos, né, de amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, a gente vê a importância que Jesus dá para nós, né? A importância que Jesus dá para as pessoas, onde o foco, né, de todo isso que Jesus está passando é o amor pelas pessoas. E quando ele começa a atacar o ladrão, né, o que quem veio para matar, para roubar, para destruir, é o religioso. É aquele que vai pegar a sua religião acima das pessoas, acima do próximo. Então, o que a pessoa ela tem para me favorecer, eu vou estar aqui com ela. No momento em que não tem mais, que a pessoa já não me serve, ela é descartada. Então, é essa pessoa, é essa figura que o texto de João 10:10, como você bem explicou, está dizendo aí, que é quem veio, né, para matar, para roubar e destruir o quê? Né? A vida das pessoas para com o reino, a vida das pessoas para chegarem a Cristo, a vida das pessoas para terem uma intimidade e se aproximarem cada vez mais de Deus. Claro que a gente entende, né, ao ler toda a Bíblia, ao pegar toda a história, que essas características podem ser atribuídas a Satanás, né? Quem vai negar que Satanás veio para roubar? Né? Quem vai negar que ele veio para destruir? Quem vai negar que ele veio para matar? Porém, quando nós pegamos este texto, infelizmente, ele não está falando de Satanás. Como você explicou, Satanás, nesse texto, no contexto bíblico desta passagem, ele não é o ladrão, ele é o lobo. Porém, isoladamente, essas características também fazem parte de Satanás.